Muito bem. Pessoal, muito bom dia. Agradeço aí a oportunidade da ABOL ter aberto aí para que eu possa falar com você sobre um tema que é a logística, a da qual eu mais gosto de conheço, né, cada vez mais a gente vê que precisa aprender, então, a situação que a gente vive nos dias de hoje é de aperfeiçoamento contínuo. Se eu tivesse mantido os conhecimentos da minha última posição profissional, que foi em 2013, de gerente de operações Latinoamérica, já estaria superado nos dias de hoje. Então, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Eu mesmo faço cursos constantemente, e pelo fato de estar dentro de uma faculdade, isso facilita bastante, que a gente tem a oportunidade de trazer profissionais que são atualizados do mercado, executivos, gestores, etc., que sempre trazem uma luz nova do mercado para o meio acadêmico. Dito isso, pessoal, a gente vai falar de modelos de entrega no last mile, e eu vou fazer uma rápida ambientação, não vou me deter muito a isso, visto que muitas das fontes aqui, muitos de vocês já devem conhecer. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma visão de uma estatística da Web Shoppers, né? Então, a gente nota aqui um crescimento do e-commerce, em termos de faturamento, se a gente pega o primeiro semestre de 2020 contra o primeiro semestre de 2021, você nota um crescimento expressivo. Vocês perguntam, isso acontece em 2022? Não, seguramente, semestre contra semestre, ele vai ser maior do que 2020, mas não necessariamente maior que 2021, quando nós tivemos o pico da pandemia. Ah, Quando é feita uma pesquisa com o cliente para que ele indique qual a principal promoção que ele gosta, aparece de cara aqui o frete grátis, e 78% se manifestaram favoravelmente a essa promoção, sendo que 44% desses 78% tiveram frete grátis na última compra. A gente sabe que para aplicar o frete grátis tem algumas condições, a partir de certo preço, quer dizer, a mercadoria tem baixo valor agregado, é um pouco complicado. Eventualmente, você pode ter um aumento de volume, ou mesmo uma data comemorativa, como vivemos agora, que justifique o frete grátis. Claro, a importância de você ter um frete competitivo. De fato, o nível de terceirização em logística, particularmente na área de transporte, é bastante grande. Alguns grandes operadores logísticos internalizaram o transporte, né? A gente nota algum movimento nesse sentido, mas essa é uma discussão bastante longa, que é o make or buy, ou seja, eu faço dentro de casa ou vou comprar. E, como tudo, em decisão empresarial, você tem prós e contras, e eu diria que isso ficaria, se possível, para um próximo encontro. Falando um pouco da rede distributiva do e-commerce, nós temos aqui uma rede, talvez até um pouco parecida com a logística tradicional, em que você nota que você tem uma rede, um nível de rede de fornecedores, um segundo nível de distribuição e um terceiro nível que é praticamente o cliente. Então, continua se tendo os fornecedores aqui, com algumas mudanças da logística tradicional, visto que os softwares ligados à gestão do e-commerce, existem várias empresas, vários provedores da área, plataforma de fretes, plataforma de unir embarcador, fornecedor, embarcador, entregador e cliente, né? São plataformas que unem todo esse fluxo de informação e assim por diante. A gente nota também aqui na rede distributiva que é possível desses fornecedores fazerem entrega direta aos diversos participantes da rede distributiva ou, eventualmente, fazer entrega em um hub. Esse hub são armazéns de cross-docking que podem também receber dos fornecedores e entregar para os participantes da rede distributiva. Normalmente, os produtos de alto giro, muitas vezes é compensador você entregar diretamente a instalação, particularmente um centro de distribuição, que é o caso aqui desse primeiro ícone, né? E os produtos B e C, eventualmente, utilizar um cross-docking. Aqui dentro da rede distributiva, olhando na horizontal, a gente vê a possibilidade de um centro de distribuição entregar para um centro de distribuição regional ou avançado, que, por sua vez, pode entregar para uma loja da rede, e essa, por sua vez, pode entregar para microdepósitos ou mesmo lockers, que são os armários de inteligência. E aqui a gente tem um movimento inverso, que seria o estímulo
ao cliente de pegar nesses pontos, né, de last mile. Então, pode ser um locker, que é um armário inteligente, ou pode ser um mini hub, que mais adiante a gente vai falar um pouco das características desses mini hubs. A gente nota também que a loja da rede pode entregar para esses mini hubs. Eventualmente, essas instalações físicas também podem entregar diretamente para o cliente, se assim for possível. Então, como eu falei, a minha última função como gerente de operações, nosso centro de distribuição ele era misto. Tinha uma área dedicada para o e-commerce e tinha uma área dedicada para a logística tradicional. Confesso a vocês que eram operações bastante distintas, tá? A gente não tinha como misturar as coisas. Continuando, hoje aqui eu vou focar mais aqui no last mile e não vou falar um pouco dessa rede distributiva toda aqui, porque de fato tomaria um tempo bem maior. Aqui do lado vocês veem uma legenda traduzindo um pouco o que são todos esses ícones. Falando um pouco das práticas do e-commerce. Então, oi, alguém quer falar alguma coisa? Nós temos aqui uma das práticas já conhecidas, que é o dropshipping. Logo quando começou o e-commerce, isso era praticado, mas não deu certo, porque imaginava-se que um cliente fazia um pedido, aí eu chegava lá para um fornecedor e ele milagrosamente entregaria esse pedido. Lembrando que, na época, se vendia CDs e livros pela internet, principalmente. A Amazon começou assim. E, na época, a Submarino percebeu que não ia dar certo, porque não dá para receber um pedido de 1, 2 CDs para que o cara entregasse na casa do cliente. Então, a primeira lição que se aprendeu na época foi a posse de CDs. Ou seja, você precisava ter centro de distribuição para consolidar, senão não ia dar certo. Hoje isso dá certo? Dá. Dá com empresas grandes. Por exemplo, uma Alibaba, ela tem aí grandes fornecedores, então ela oferece escalabilidade na operação que permite que ela mande o pedido para esse fornecedor e ele entregue porque ele tem escala, né? São coisas distintas. O fulfillment é a logística feita pelos marketplaces, bastante conhecidos no Brasil, né? Você tem a B2W, Mercado Livre, dentre outros, e ele é um provedor de serviços logística, de serviço logístico. Ele tanto faz a logística, a intralogística da rede de lojas dele, ou de parceiros associados, ou de uma loja online, né? E ele faz também a distribuição desses produtos. O multicanal são grandes redes que possibilitam que você compre tanto pelo canal offline quanto online, sendo que não há integração entre esses canais. Quer dizer, é uma coisa complexa. Você começa comprando pela lógica física e termina a sua transação pela loja física, inclusive devolução. Se você começar pela online, toda a transação é feita pelo online. Então, hoje, a maioria das grandes empresas já entenderam que tem que ser o omnichannel. O omnichannel ele não só dá a opção de você comprar pelos canais offline, online, de loja física ou loja online, mas como também comprar pelas diversas mídias sociais. E vocês sabem que hoje as mídias sociais elas estão quase que suplantando os sites convencionais. Existe uma importância da integração entre os canais para que haja uma percepção única do serviço. Então, eu posso começar comprando numa loja física e buscar fazer a devolução por uma loja online, e a percepção que eu tenho que ter do serviço é única. Para que isso aconteça, as empresas estão investindo bastante nas lojas físicas, lembrando que as lojas físicas não são apenas pontos que você vai comprar alguma coisa, mas elas podem, inclusive, se tornar um showroom, né? Então, tem que mudar um pouco isso. Tem que ter um estoque do ponto de venda mais acurado, que ela vai deter estoque, tanto para compras online quanto para compras offline. E, não menos importante, a gestão tem que ser única. Então, não existe uma gestão de offline ou de online. Existe uma gestão de omnichannel. Isso se aplica na medição dos indicadores de desempenho, particularmente o resultado financeiro e o nível de serviço. Metaverso e omnichannel. Então, o que é o metaverso? O nome já é estrondoso, não é? Meta, além, verso, né? É o finalzinho de universo, né? Então, é alguma coisa que
a pessoa que vai interagir nesse universo, ela vai atuar num espaço de interação virtual em 3D. Pelo menos essa é a pretensão, e por hora são os óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, que vão permitir essa conexão, ou não, tá? Algumas experiências de metaverso, você utiliza o computador sem fazer uso desses equipamentos. A ideia, principalmente pessoal de marketing, eu sei que tem pessoas de marketing aqui, é que você crie uma experiência sensorialmente imersiva para criar a sensação de estar presente sem exigir a presença real. Possivelmente nós poderíamos estar fazendo essa reunião lá no Coliseu, em Roma, como se lá estivéssemos, teria um avatar meu, da Marcela, Vanessa, Rita e demais participantes, e nós estaríamos ali muito satisfeitos no Coliseu fazendo uma reunião dessa natureza. Assim como os marketplaces, que foi uma evolução que nós tivemos do e-commerce, né? Porque você tem lojas essencialmente online, e você tem aquelas lojas que, na realidade, você tinha ali marcas famosas, todas conhecidas, e falou, não, espera aí, eu tenho que entrar nesse tipo de logística também. Então, assim como eles, é possível que a gente tenha ambientes de metaverso dominantes, uns com mais capacidade de captar clientes e outros com menos capacidade de captar clientes. E aí vem a interrogação, será que a fidelidade do cliente vai ser a marca ou vai ser, digamos, ao ambiente de metaverso em que ele vai estar trafegando? A ideia não é recente, alguns de vocês não eram nascidos, mas tem esse game aí, Snow Crash, hoje ele já sofreu vários upgrades, ele opera no metaverso, e ali tem o Hiro, né, que é o herói, é um japonesinho, ele é o herói da história, ele entrega a pizza para uma pizzaria chamada Cosa Nostra, que por uma incrível coincidência pertence à máfia, e existe ali um vilão querendo atacar o mundo com um vírus, pretendendo acabar tanto com o mundo virtual quanto com o mundo real. E aí a gente sabe, né, você veste o teu avatar, você põe mais arma, menos arma, enfim, cria círculos sociais, etc. E qual é a vantagem do metaverso? É que ele interconecta com o omnichannel na medida que você pega o melhor dos dois mundos, né? Então, se hoje você tem um omnichannel usando uma e-commerce, uma internet tradicional, no futuro você vai estar utilizando um metaverso. Em vez de percorrer um site, por exemplo, o cliente caminha virtualmente para uma loja física. Eu não sei se tem alguém querendo fazer pergunta. Tá. Em vez de percorrer um site, o cliente caminha virtualmente pelos corredores de uma loja, encontrando um produto e finalizando a sua compra online. Como eu disse, até agora é o uso de realidade aumentada, óculos virtuais. O uso do 5G vai ser imprescindível, ou seja, a banda larga do 5G. Né? Isso não é só imprescindível para o metaverso, é para toda a operação logística, para exatamente colocar todo o fluxo físico dentro do fluxo de informações, permitindo um melhor controle. Aqui temos pessoas de torre de controle, que eu vi agora, e sabe da importância de você ter a comunicação. Né? Se você não tiver a comunicação online, quer dizer, a sua responsividade vai ser muitas vezes prejudicada. Começam a surgir novos termos, né? Direct to Avatar, direto para o avatar, ou seja, não tem mais o B2C, né? Business to Consumer. É claro que ainda tem, a gente sabe, isso aqui são, por enquanto, algumas suposições, mas em vez de você ter um B2C, você vai ter um D2A, né? Direct to Avatar, que vai ser você. Você cria um avatarzinho seu e fica, entre aspas, brincando no metaverso da loja, e aquilo vai te estimular a fazer uma compra. E aqui, algo que já está sendo utilizado principalmente no campo das artes, que é o Non-Fungible Token. Numa tradução livre, quer dizer um token não fungível. Né? Em outras palavras, é um token não substituível. Você comprou algo, uma obra de arte, o senhor Neymar fez isso recentemente, não sei de quantos de vocês sabem disso, e ele comprou 2 peças de uma série de figuras ali chamada Bored Ape Yacht Club. Quer dizer, traduzindo, é o Yacht Club do macaquinho chateado. É bem fofo, né? Então, ele comprou isso através desse sistema. O que quer dizer esse NFT?
Esse NFT é como se fosse uma nota fiscal ou um certificado digital de que aquela imagem, aquela figura, aquele retrato ou quadro que você comprou, ele é seu. Isso, ele pode ser exclusivamente seu ou não. Só que aquele que você comprou, ele tem um número, ele tem um token que diz que aquele quadro é seu, é exclusivamente seu. Qual é a vantagem? Bom, a vantagem está comprando o macaquinho chateado, Bored Ape, né? E isso custou 2 peças, R$ 6 milhões. E ele é seu, tá? Ninguém pega. Como é que você paga isso? Então, você paga isso através de uma moeda criptografada chamada Ethereum, ETH, tá? E aqui uma aplicação do Carrefour. Os jogadores são levados, aqui no Brasil ainda acredito que não haja, mas na França sim. Os jogadores são levados a uma loja ecológica e ali o jogo incentiva o consumo sustentável. Então, você vai ter veículos elétricos, tem que fazer recarga, vai usar energia solar, a pesca é responsável, você vai escolher alimentos, digamos, que não afetam a sua saúde, né, de baixa caloria. E no final, uma grande surpresa, olha, se você gostou do jogo, eu tenho exatamente esses produtos saudáveis para você comprar no meu supermercado virtual. E aqui estão as fontes de onde eu tirei essas informações. E ainda nós temos mais perguntas do que respostas, ou seja, como será a transformação das empresas? Quais são os modelos de inovação? Tá? Eu sei, pessoal, eu ouço falar o tempo todo old school e new school, né? Velha guarda e nova guarda. Está ótimo, mas atenção, nós continuamos recebendo, nós continuamos armazenando, nós continuamos fazendo picking, nós continuamos carregando o caminhão e continuamos fazendo entrega física. Isso não mudou. O que mudou, pessoal, é uma coisa que eu insisto muito. A discussão hoje ela está muito mais no campo digital do que no campo físico. Só que você precisa adequar esse campo físico às novidades digitais. Como isso vai funcionar? Quais serão os novos perfis que nós vamos precisar em termos de soft e hard skills? Eu já vi empresa me falar o seguinte, entre o soft e o hard skill, o soft skill desbalanceia uma entrevista. Se eu tenho 2 candidatos, um conhece um pouco menos tecnicamente com o outro, mas ele tem competências socioemocionais que se alinham muito com a estratégia empresarial, com aquilo que é o nosso objetivo de futuro, eu contrato aquela pessoa. É mais fácil ensinar hard skills do que aspectos comportamentais. Como que você gere talentos para que ele não fuja da tua empresa? Quer dizer, se você tem um cientista de dados na sua empresa, você sabe o quão difícil é você encontrar um funcionário desse, um profissional dessa natureza. E cada vez mais nós começamos a ter um aspecto bastante relevante que já surgiu na chamada economia criativa, né? Você começa a ter ativos tangíveis e ativos intangíveis que valem dinheiro. Então, você tem um sistema de verticalização de mercadorias, mas você tem pessoas lá dentro que têm conhecimentos para operar esse universo virtual. Isso vale dinheiro, entende? E se você notar bem, não é um investimento tão alto. O investimento é você reter o talento e ele precisa ter, logicamente, um sistema de informática robusto para suportar tudo isso. LGPD, como funciona isso? Né? Quer dizer, será que a gente vai ter os dados mais captados do que já é hoje? Tem lojas nos Estados Unidos, em Nova York, principalmente naquela rua de comércio, etc., que você para em frente a um produto, tem um display do lado. É uma gravata, vamos supor. É você sorrir para a gravata. Então, ele tem um sistema de reconhecimento facial que entende que aquilo é um sorriso. Imediatamente, o display começa a te bombardear com um monte de outros tipos de gravata, tipo, entra aqui que tem mais, né? Mas se for isso, então, tá bom. Agora eu fico pensando que meu rosto já está para tudo quanto é lado aí rastreado. No meu caso, sim, por causa de INSS, esse tipo de coisa, não tem jeito, você tem que botar o rosto lá. Como que vai ser essa experiência? Quer dizer, as pessoas vão cada vez imergir nesse universo? Isso eventualmente vai se tornar um vício, né? Como que vai ser o engajamento, como eu disse agora há pouco? Ou seja, será que, de repente, um metaverso se sobrepõe à marca? Porque hoje, no e-commerce, vocês sabem,
eu não abandono a marca, eu abandono o serviço, né? Me irrita isso. Eu vou em outro lugar, o frete é mais caro, ele me entrega. Eu não quero passar dorzinha de barriga, de dar o enter e ficar em dúvida se vai entregar ou não. E agora no metaverso, como vai ser isso? A sustentabilidade, imaginando que isso incentive drasticamente o consumo. Tá? Se o mundo virtual se tornar mais importante do que o físico, quer dizer, a gente vai se tornar o Neo do Matrix, de Matrix, né, que praticamente ele e a namorada dele estão lá já dentro do universo virtual, né? Para ser um filme daquele, você tem que prestar atenção se os agentes lá do Matrix estão presentes, e fala, agora ele está no mundo virtual, né? É claro que eu estou fazendo uma brincadeira. Claro, Como se até porque, desenvolver? desculpa até Hã? interromper, me ocorreu aqui o seguinte, imagina você fazendo compra na realidade virtual da Walmart, fazendo suas compras, e você é assaltado por outro avatar e tem os seus NFTs roubados, os seus produtos roubados. Realmente é um outro mundo, né? Vai ser divertido, viu? E claro, a gente tem a geopolítica global, isso já se percebeu há muitos anos, e só para falar de uma situação muito recente, invasão da Ucrânia, e todos sabem o que a logística está sentindo isso, tá sentindo no bolso, no frete, no custo do diesel e outras commodities. E para não falar também do comércio nacional, problema de falta de container, grandes embarcadores marítimos já não atracam mais na Rússia, tá aquela confusão toda, né? Se o ano passado o frete da China era $10.000, um container de 40 dra, imagina como deve estar hoje. Bom, falhas vão ser semelhantes aos modelos atuais do e-commerce, tá? E aqui estão as referências. E aqui está o macaquinho chateado, gente. Esse é o Bored Ape. Olha que fofo, né? Então, 2 peças dessas custaram R$ 6 milhões. Muito interessante. Mas o importante é que você tem um NFT que te dá a exclusividade de ter esse macaquinho, tá? Bom, o consumidor digital, isso aqui é da Pricewaterhouse. Então, nós temos aí 69% dizendo que aumentou o foco na gestão da saúde mental, de fato é muito preocupante. Eu mesmo fiquei em casa aí 8, 12 horas em frente ao computador, eu parava para fazer um exercício, para tomar um café, alguma coisa, senão você fica meio complicado. 56% diz que a sua cidade está gerenciando bem a Covid e 45% estão fazendo mais compra pelo celular. Isso aí já é sabido pelos sites especializados, tanto que muitas vezes na hora de formatar o site você tem que levar em consideração o tamanho da tela do celular, a questão user-friendly, ou seja, amigável para o usuário do celular, quantidade de caracteres, etc. Algumas outras questões, né, que é o comportamento do consumidor. Então, eu mesmo estou fazendo a minha apresentação aqui de casa, 59% já usa aplicativos de video chat, 49%, interessante isso, estão dispostos a compartilhar dados desde que ajude a sua cidade. Eu não sou um cliente que gosta de fazer isso, mas eu sou baby boomer, né? Eu não sou millennial. 44% dos milênios já tem inscrição na Amazon Prime, 36% está gastando mais com entretenimento e 35% já compra pelo supermercado online ou mesmo telefone, é aí a fonte da PwC. Falamos um pouquinho de algumas alternativas, e aqui nós começamos com o Poodle, que são instalações onde é possível você fazer a entrega e a devolução da mercadoria no mesmo local. E a vantagem do Poodle é aquela que a gente falava, que também é do Locker, de o cliente não precisa estar na residência. O Poodle pode ser o quê? Pode ser a loja física? Pode. Ele pode ser um mini hub, um microdepósito? Pode. Sabe? Ele pode ser uma residência? Pode ser uma porta de garagem? Vale tudo. É claro que vocês devem estar pensando que a contratação de tudo isso não é simples, e não é mesmo, tá? Existe uma questão de um nível de terceirização muito elevado, e a primeira questão que vem é a confiabilidade do serviço, dentre outros objetivos de desempenho. O pick-up points também é o mesmo conceito de Poodle, pick-up and drop-off, só que são supermercados, lojas de conveniência, farmácias, estabelecimentos comerciais que você utiliza. Social pick-up points, que é o mesmo conceito, mas pode ser a residência. O ship from store,
que é o caso de você, a loja deter, como eu disse, o estoque tanto para as vendas online quanto offline, e ela faz a entrega a partir dali. Tá? E as dark stores, que de fato o nome sugere, né? Dark stores, na verdade são lojas fechadas, que hoje não tem mais a função de loja, mas tem a função, muitas vezes, de estocar e fazer a entrega de pedidos online. E tem aí uma variação das dark stores, que são as dark kitchens, que são os fast foods que utilizam cozinhas para fazer a comida e fazer a entrega delas. Os modelos e ferramentas, então, eu vejo algumas pessoas aí que trabalham na parte de análise de logística, etc. Então, a pesquisa operacional funciona? Funciona. Você vai usar o quê? Ah, vou usar o Solver. Tem problema. Mas o Excel tem quantas linhas? Acho que tem mais de 100.000 linhas. Ele permite uma certa quantidade de variáveis e massa de dados de uma multinacional? É muito difícil. Tá? Então, vai depender do tamanho da operação e do tamanho do problema que você está tentando resolver. Então, você pode partir para uma simulação dinâmica e, de novo, eu falo o nome de fornecedores, mas, de novo, não tenho nenhuma relação ou interesse. Tá? É que eu usava isso na empresa, então, a simulação dinâmica a gente usava ou o Arena ou o outro que é o ProModel. Tá? Então, a vantagem da simulação dinâmica qual é? Ela permite uma maior massa de dados, maior quantidade de variáveis que você possa ter no seu processo, e ela simula vários cenários. Aí você faz o cherry picking, né? Você pega a cerejinha do bolo que te interessa. Normalmente você não pega o cenário de melhor nível de serviço, porque é caríssimo, mas também não vai pegar o pior, porque senão você sabe que o nível de serviço pode te roubar cliente. Na última milha, o algoritmo utilizado é de caixeiro viajante assimétrico. Em inglês tem um nome bonito, né? Asymmetric Salesman Traveling Problem. Na realidade, eu até brinquei com a Marcela outra vez, falou, olha, quando era criança, a gente recebia em casa vendedores, eles vinham com uma mala ou um carrinho vender alguma coisa, enciclopédia, por exemplo. Vinha um senhor simpático, uma senhora simpática, minha mãe deixava eles entrarem, por cortesia servia um café, o mundo era outro, viu, pessoal? E ele vendia uma enciclopédia para a gente, e o problema é que depois eu tinha que estudar tudo aquilo, porque comprou, né? Era muito livro. E, bom, tirando a brincadeira de lado, ele fazia exatamente o algoritmo do caixeiro viajante, que ele é intuitivo. Ele pegava, digamos, um setor de um determinado bairro, começava num primeiro quarteirão e falava, bom, hoje eu vou percorrer 10 quarteirões. Então, eu vou começar pelo lado esquerdo da rua, viro para o lado direito, porque depois eu vou virar à esquerda. E ele fazia isso de forma simétrica, porque ele não tinha obstáculos, né? Agora, não preciso nem contar para você quando você transporta isso para um sistema de entrega urbana. Tá? Então, é por isso que é chamado de assimétrico. E ele também é turbinado, logicamente, com inteligência artificial. E aqui o Data Analytics, tá bom? O Data Analytics faz pesquisa operacional, simulação, faz tudo isso, gente. E qual é a vantagem dele? Bom, a vantagem dele é que ele trabalha com uma massa de dados extremamente superior, vocês sabem disso, né? Cloud Computing. Ele tem uma capacidade de captar as informações também muito maior e processar essas informações de maneira bem mais elevada. É claro que do lado você tem um analista de ciência de dados que vai fazer o famoso data mining, né? Fazer a mineração de dados para transformar isso em uma informação para tomada de decisão da empresa. Mas o Data Analytics ele tem outra questão, né? Se antigamente você fazia uma roteirização por bairro, o Data Analytics permite que você faça por CEP. E como alguns têm o Machine Learning, ele vai aperfeiçoando o modelo gradativamente. Aqui as restrições do last mile, então, nós temos aqui um avanço, soltando robozinhos, né? Esse robozinho bastante simpático, que vai fazer entrega pelas calçadas de uma determinada região urbana. E aqui é importante algumas questões que a gente já pensava na logística tradicional, mas que
na logística do e-commerce têm que ser levadas em consideração. Então, se na logística tradicional eu pensava, e ainda devo pensar mesmo nessa situação, em zona de rodízios, EMRC, Zona Máxima de Restrição de Circulação, e também obstáculos, e também tipos de cargas especiais, blá, 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 eu tenho que pensar também nas questões legais de veículos autônomos, que são os drones e bots. Eu me refiro bots a esses robozinhos. A demanda sempre é incerta. Então, localizar estaticamente, eu não vou dizer que é um jogo de adivinhação, mas se antigamente você revia a sua demanda a cada 3 meses, você revê dia a dia. Você sabe que agora na Páscoa você vai ter um boom de entrega para esse tipo de produto, relativo à Páscoa. E que o boom de entrega dos ovos mais sofisticados vai ser no bairro A e dos menos sofisticados no bairro C. Bacana, mas os endereços serão os mesmos? As concentrações, quer dizer, aquilo que eu falei do data ou data analytics, como queiram chamar, quando você vai cirurgicamente na coisa, será que as concentrações são as mesmas? Será que você previu uma macro demanda e quando você juntou todos os pedidos, você viu que superou em muito mais? Percebe? Então, todos já tivemos problemas disso, seja na lógica tradicional do e-commerce. O tal do virar à esquerda é discutível, então algumas empresas adotam isso para evitar acidentes, e alega-se também que virar à esquerda significa você esperar uma quebra de fluxo para poder entrar, toma mais tempo e assim por diante. Mas tudo isso tem que ser colocado no software de roteirização que tenha capacidade para analisar esse tipo de restrição. A sustentabilidade, então, existe uma voz forte falando de veículos elétricos. Veículos elétricos sempre vai ter a questão da recarga, da autonomia e, claro, da bateria. E para não falar que eles são mais caros. Então, só para falar de um veículo de passeio, se você for comprar um veículo de passeio econômico, elétrico puro, você vai pagar de 150 a 170 mil reais, né? É caro. Uma van dessa, hoje, acho que está em 300 e poucos, 400 mil reais. O software de roteirização leva em conta a experiência do motorista, isso é importante, sabe? Antigamente, a gente conversava com o motorista para entender como funcionava, né? Isso continua sendo importante. E as considerações das variáveis aleatórias. O Waze faz isso, mas às vezes ele te manda para algumas regiões que não são muito seguras ao considerar essas variáveis aleatórias. Uso de algoritmos inteligentes e a devolução. A devolução sempre é um dos principais aspectos de insatisfação do cliente. Quem trabalha sabe, níveis de devolução entre 30% a 40% não são incomuns na logística do e-commerce. Algumas empresas podem ter até menos, até porque evoluíram e fizeram melhorias de processo. Mas se você pegar por aí, você vai ver que tem números em torno de 30%. Nesse sentido, a visibilidade do cliente é importante, ou seja, eu quero enxergar o fluxo físico, onde que está. Eu quero enxergar o fluxo financeiro. E quero ter um fluxo de informação amigável, que eu clico e vejo. Não quero ter trabalho. Se você resolve isso para mim, e falo até com o consumidor, eu fidelizo na marca e fidelizo no provedor. Os veículos, quer dizer, isso é um problema comum. O veículo, você tem 2 tipos de, entre aspas, saturação, ou seja, da capacidade e do tempo. As 2 situações têm restrições, e tem softwares hoje que já resolvem isso. Mas a questão do tempo parado é problema, porque uma van vai estacionar, né? Como eu falei, a gente conversava com os motoristas e a gente ouvia o que era a odisseia do cara parar, o marronzinho vinha, tira daí, não sei o quê, desce com o carrinho, tem buraco na calçada, o cara da loja fala, deixa aí que depois eu recebo, né? Então, eventualmente, isso também pode gerar subtours, ou seja, eu vou ter uma van parada. Não, perfeito. Agora, eu tenho montado. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Foi um áudio que abriu sem querer, professor, pode seguir. Já fechamos aqui. Por favor, pode fazer a pergunta. Quem quiser fazer, aproveitando, pode fazer agora, pessoal. Se não, pode seguir, professor. Então, tá bom. Então, esse subtours é uma van parada que alguém tem que descer e fazer as entregas, porque não dá para ela ficar rodando para lá e para cá.
Os horários de pico, é muito conhecido isso, né? Então, nós sabemos que a velocidade média, ela varia ao longo do dia, né? E, lógico, esse cliente que nós vamos ter aí, né? Muitas dessas coisas que eu estou dizendo, lockers, mini hubs, etc., não são todos que estão empregando ainda. Então, qual é a motivação para um cliente passar de atendimento assistido para autoatendimento? Ele tem motivação para isso? Então, por exemplo, na Espanha, em Valladolid, eles utilizaram bancas de jornais ociosas para colocar um locker ali do lado. Aí você fala, mas eles fizeram alguma simulação? Eles fizeram mais para ver quais bancas de jornais eles iam utilizar. Porque banca de jornal existe o quê? Há 100 anos, 50 anos, sei lá. Então, elas já estão localizadas nas regiões de maior fluxo e maior proximidade das pessoas, percebe? Então, a simulação que eles fizeram é quais são as bancas de jornais que eu vou escolher para fazer isso, né? Porque banca de jornal tem uma tendência de deixar de existir, a gente sabe, mas lá eles tentaram aproveitar dessa maneira. Principal problema sempre a ausência do cliente na entrega. Os problemas de localização, como eu estou dizendo, eu insisto muito nisso. Isso me assombrou sempre quando eu era gestor de logística. Isso influenciava diretamente no custo e nível de serviço. Então, na logística de grande porte, é poucas e grandes instalações. Então, você baixa o custo, porém o nível de serviço compromete. Ou muitas e pequenas instalações, que é o caso da logística do e-commerce. E aí, de novo, é importante a simulação, porque quando você aumenta a quantidade de instalações, naturalmente o custo fixo aumenta e possivelmente a logística de distribuição também. Então, como é que você equilibra isso na balança para garantir custo e nível de serviço? A interação homem-máquina é uma coisa que a logística 4.0 já preconizava e já está acontecendo. Então, você vai ter veículos autônomos controlados pelo homem ou mesmo complementando atividades. E o crowdshipping, né, que é aquela plataforma que une o dono da mercadoria, o embarcador, o entregador e o cliente, né? Então, coloca todo mundo no mesmo fluxo físico e de informação. E, para quem opera nessa área, conversando com alguns operadores que fazem logística sob demanda, on demand, eles comentam que a principal preocupação deles é a fidelização mesmo. Ou seja, ele me coloca que mora no lugar tal, que tem um horário de disponibilidade, como o meu software maneja isso para realmente pegar pontos de coleta e entrega próximos à casa dele. E gerar volume também, durante o horário de disponibilidade dele. E a outra questão é o pagamento. Ah, vou pagar fixo. Não, vou pagar fixo, mas variável. Então, tudo são questões a serem pesadas. Aqui algumas alternativas, isso é o que nós temos hoje, que é a van, a bike, moto, a pessoa. O futuro, algumas coisas acontecem, isso aqui, pelo menos como experiência, a Alibaba, a DHL e a Amazon já fizeram essas testes. Então, o drone vai bem, né? Claro que depois a gente vai ver um pouco das restrições. Podemos fazer entrega subterrânea, né, com um robozinho. Podemos ter, ao invés de um locker fixo, um locker móvel, e podemos ter esse robozinho simpático aqui, que entrega pizzas em algumas cidades europeias, tá? Para quem não está familiarizado com o robô, isso hoje alguns devem estar por causa do picking, né, dentro de um armazém. Tanto o AGV quanto o robô, eles têm sensores, então eles, se alguém aparecer na frente ou tocar, ele para, tá? Ele não atropela as pessoas. E esse senhorzinho aqui, ele tem uma inteligência artificial e tem também um Waze dentro dele para ele ver alternativas e tudo mais. E aqui, numa galáxia distante, o seu Jeff Bezos, em 2017, já conseguiu comprar a patente de um armazém voador. Então, é um dirigível que solta drones aí para fazer entrega pela cidade. Pode ser que ele esteja certo. Eu, sinceramente, ainda não tenho uma ideia formada, né? Aqui um modelo, que é a da bike. Então, vocês notam van, mini hub. Do mini hub vai para a bike e vai para o cliente. O que a gente tem de vantagem? Custo, sustentabilidade. A bicicleta tem mais acessibilidade e elimina problemas de... Olá, alguém quer fazer alguma pergunta?
Pode e seguir. pode seguir? Elimina problemas de estacionamento de van. De toda forma, tem a capacidade. Ah, mas a bicicleta leva de 60 a 90 quilos. Não, ela leva mais. É só fazer um triciclo, faz um baúzinho maior. Ah, mas tem problema da aptidão física do entregador? Tá bom, põe a elétrica. Tá? Mas veja que ela sempre vai pegar de um mini hub, demanda incerta. E, claro, a estrutura das vias, características de terreno. Então, você vê cidades de praia no Brasil que fazem entregas de bicicleta tranquilamente. Não tem problema nenhum. Alternativas potenciais, então a gente pode ter aqui um hubzinho móvel e pode ter uma bicicleta de triciclo que você aumenta o tamanho do baú dela. Temos também a possibilidade da pessoa, então ainda a van entregando num mini hub de rua, a pessoa pega e entrega ao cliente as vantagens, né? E, claro, os pontos de atenção. Então, uma pessoa, logicamente, tem uma capacidade de carga reduzida, eventualmente utilizam-se carrinhos e a comunicação. Então, a questão do smartphone não é só nesse modelo, mas na maioria dos modelos ele é essencial para permitir a comunicação com o entregador ou mesmo com o cliente que está recebendo e assim por diante. Sincronização de horários e, por hora, não se tem algoritmos consistentes para esse tipo de entrega. Tá? O locker, que é o armário inteligente, então aqui tem uma interface, você vai lá com o seu celular, lê um QR Code ou digita um PIN Code e, desculpe, a portinha abre automaticamente, você pega a sua mercadoria e, como eu dizia uma última vez que eu falei sobre o tema, é simplesmente uma melhoria da P.O. Box ou da caixa postal, né? Quer dizer, com uma chavezinha, abria a portinha e retirava o que você precisava. Aqui nota-se uma inversão, agora sim o cliente indo até o locker. As vantagens, né? Então você não tem o custo daquele último trechinho de entrega, 24 horas, 7 dias, para o cliente, né? Vai ter que se vender isso. Olha, você tem flexibilidade de dia e horário. Tem cliente que vai gostar disso, tem cliente que talvez não goste. E o tempo parado de van. Como ponto de atenção, vocês vejam que é um mantra, né? Eu sempre vou falar da demanda incerta e a distância da caminhada do cliente e a questão de segurança, particularmente aqui no Brasil. Tá? Facilidades, então, você para ter uma instalação dessa tem que ter tomada para o celular, touchscreen, biometria e outras questões. E os clientes que preferem o contato com pessoas, né? Então, olha, eu gosto de ter contatos com pessoas. Na realidade, pessoal, muita coisa a gente compra pela internet, mas dependendo do produto, até fiz a brincadeira com a Marcela, né? Eu vou comprar uma Ferrari lá no Jardim Europa, em São Paulo. Eu não vou comprar pela internet, né? Eu vou querer o tapete vermelho, né? Alternativas potenciais, quando o entregador não puder entregar uma encomenda na janela de tempo, ele pode direcionar para o locker, ou mesmo o uso do locker móvel. Então, esse locker ele pode se movimentar, que é o caso também da Amazon fazendo essa proposta aqui. A van, então, o modelinho que me parece que seria mais usado seria o lançamento a partir de vans, e, por sua vez, o drone chega no cliente. Vantagem, houve um teste por essas empresas aqui, que demonstrou ter sucesso. É um veículo elétrico, velocidade boa, e, pelo menos até onde eu sei, a via aérea não está tão congestionada quanto a terrestre atualmente. Se isso realmente pegar, vamos ver como é que vai ficar a nossa via aérea. Os pontos de atenção, a capacidade de carga, 4 a 30 quilos. Não, tem drone que leva 200 quilos. Você pegar um drone militar, nem se fala. Nós estamos falando de um drone para uma entrega urbana. É porte pequeno, normalmente 20, 30 quilômetros de autonomia. E, claro, é o custo, né? Você tem que ter uma frota grande, é uma entrega por vez. O monitoramento humano, então, esses drones, eles, ao contrário dos robozinhos, eles têm que ser monitorados um a um, tá? Ponto de pouso no cliente, a legislação.
E o problema de veículo elétrico, né? Quem tem empilhadeira elétrica ou outro tipo de veículo elétrico dentro do armazém sabe, é a questão da recarga ou trocar a bateria. No intralogística, a gente troca a bateria, né? Alternativas potenciais, o drone é o que tem mais flexibilidade, você pode lançar de depósito, você pode fazer ele entregar em mini hubs, você pode fazer van e drone fazendo entrega, então a van vai por um circuito aí de maior volume, mais crítico, o drone vai por outro. Você pode estabelecer estações de recargas intermediárias, né? Você pode recarregar o drone dentro da van. Você pode, eventualmente, pedir para a van atender se não houver ponto de pouso no cliente. Você pode entregar para a loca. Então, ele é o mais flexível. Mas é claro que a tomada de decisão não é simplesmente olhando cada quadrinho desse, mas é o conjunto disso e analisando, obviamente, a realidade da empresa, em que ponto você se encontra. Isso é importante, tá? Não adianta, de repente, você falar, olha, eu vou botar uma Ferrari, mas nesse momento você precisa. O que tem antes disso que você precisa resolver? Ninguém está pregando contra a tecnologia. Nós estamos dizendo, utilize uma tecnologia quando você tiver um tripé resolvido: pessoas, processos e tecnologias. Aqui algumas questões do robô de entrega. Ele vai ter uma velocidade de pedestre, 10 quilos. Lógico, por ele ser terrestre, tem menos restrição que um drone. Um operador pode supervisionar dezenas de robôs, isso já é uma vantagem. Depende também, como a bicicleta, como o drone, de uma rede, né? No caso, aí rede rodoviária e calçada, e, como eu disse, utilizado para entrega de pizzas nessas cidades europeias. A combinação do transporte de pessoal, transporte público, isso não é novidade nenhuma não, tá? Quando, quando comecei em logística, a gente usava o maleiro ali do ônibus de intermunicipal para fazer entrega pequena. Mas agora, logicamente, com, digamos, as tecnologias emergentes, isso se torna mais fácil. Então, os veículos podem fazer várias combinações, né? Entregar as encomendas até mini hubs. Os crowd shippers podem usar o transporte público. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem sobre entregas de marmitas em Mumbai, na Índia. Eles não fazem com toda essa tecnologia que eu estou falando, não, tá? Eles têm só o celular. E eles entregam as marmitas nos prédios ali de escritórios na China, na Índia, perdão. Eles entregam com uma precisão incrível. E vou dizer para vocês, a marmita não tem identificação por código de barra. Tá? Então, deem uma olhadinha. Eles utilizam trem, utilizam tudo que for possível. Para quem já viajou para esses países, vocês veem algumas coisas exóticas em termos de entrega que você não acredita, né? Mas o pessoal usa. Na China também, quando eu fui lá a primeira vez em 2006, eu fiquei meio boquiaberto ali com a capacidade de carga de uma bicicleta. Eu não acreditei. Bom, motoristas de táxis podem ser autorizados a transportar pessoas e mercadorias, e lockers podem ser utilizados também como depósitos intermediários para a coleta de táxis. Aqui o armazém voador, né? Vamos dar um nome bonitinho, plataforma aérea de lançamento de drone. Aí uma nave-mãe, ela lança os drones em direção aos clientes. Supõe-se que o dirigível pare sobre a cidade, sobre uma determinada região, e que o drone retorne a um depósito terrestre. Então, seria interessante entender com profundidade isso, né? Uma vez que os drones sejam reunidos no depósito, uma aeronave reabastece o dirigível. E pior, viu, gente? Não reabastece só com o dronezinho, não, reabastece com gente também. Como eu falei, é uma ideia bastante ousada. Como promover essa mudança? E aí eu pedi permissão aí para a Marcela, para a Bol, para falar um pouco disso. Então, a minha experiência de consultor e também de acadêmicos e tudo mais é que toda mudança, pessoal, passa por 3 pilares importantes. Primeiro, a gestão de pessoas. Segundo, a revisão de processos. Depois, o aporte logístico. Você está bem com pessoas, está bem com processo? Vai em frente, tá? Nós temos aqui um operador logístico que é francês. Eu também dei consultoria numa consultoria que era multinacional francesa. E eu lembro que, numa das reuniões, eu estava apresentando ali, alguém falou, olha,
você está falando da consultoria que vocês vão dar? Fala alguma coisa que a gente não sabe. Eu falei, o quê? Falou, tecnologia. Então, falou, ó, você contratou a consultoria errada, a gente está vendendo método, não tecnologia. Isso você vai em qualquer feira de logística, eles te falam. Eu falei, mas antes disso, deixa eu perguntar para você. Isso aqui que eu falei, você está fazendo? Estou. Isso aqui, mais ou menos. Isso aqui, estamos chegando lá. Falei, pois é, e você quer aportar tecnologia num processo que não está organizado? Né? Sem contar que eles tinham um sistema corporativo, um ERP, que é um dos mais conhecidos do mercado, extremamente robusto, e que na consultoria a gente viu que eles utilizavam 30% das funcionalidades. Ele estava querendo aportar mais tecnologia ainda, percebe? Então, lamentavelmente, é uma demonstração de não conhecer o seu negócio. Para tanto, pessoal, a Gartner já alerta que 16% das novas contratações, Professor, elas... Oi, pois não. bom dia. Meu nome é Bom dia. Fabrício, eu sou da Geodisco Logística, e se você voltar um slide, eu gostaria de trazer uma discussão que acho que é bem interessante para todos os colegas aqui. Meu emprego anterior foi numa startup de lockers aqui no Brasil, uma multinacional, hoje estou como operador logístico, e o nosso maior desafio realmente era quebrar o paradigma de alguns processos. Exemplificando, a venda e entrega de comidas por supermercado, ela nasceu lá no começo dos anos 2000 e demorou quase 20 anos para que hoje esteja amplamente consolidada. E tanto isso se comprova que os supermercados não conseguiram implementar esse modelo de entrega, que eles compraram, né, algumas startups como o Supermercado Now, o James Delivery. E no slide anterior seu, eu acho que exemplifica muito bem a dinâmica que nós precisamos usar como operadores logísticos para implementar essas novas ferramentas de entrega em last mile. Então, a pergunta é, com a sua experiência e exemplificando o caso dos supermercados, por que demorou 20 anos para os supermercados conseguirem com sucesso fazer a entrega de suas lojas? Aí a resposta não é curta, tá? E como eu já tenho uma certa idade, uma certa experiência, eu tenho a história toda na cabeça, né? Então, quando você fala de 20 anos atrás, a postura do cliente era uma, né? E também a questão da informação, o acesso à informação toda era outra, né? A internet existia, claro, mas não com a potência, a capacidade que tem hoje. Então, era possível ainda, digamos, você forçar um pouco no nível de serviço. O outro que eu tenho observado aí pelas minhas andanças pelos armazéns, como eu falei, a questão das pessoas, a cabeça das pessoas, né? Então, às vezes, a empresa toma uma atitude extremamente antipática, que é, de repente, fazer uma mudança de pessoal, né? E fala, mas por que que isso aconteceu? Porque simplesmente as pessoas não se alinharam, não se convenceram com isso. Existe também uma falha da gestão em comunicar isso, né? Então, por exemplo, como é que você comunica isso? Você formou uma equipe, digamos, robusta para seguir à frente com esse projeto, que é integrada por formadores de opinião. E eu não estou falando só de gerente não, viu? De diretor, muito pelo contrário. Eu estou falando de funcionários. Você traz o teu operário para a mesa para fazer o projeto, ou quando ele chega lá, ele morre de medo, porque ele nunca foi chamado para isso, e fala, meu Deus do céu, vamos usar a linguagem dele, né? Os homens estão me chamando lá, será que vão mandar embora? Quando nem o coitado está encolhido. E eu vou te contar um caso real de uma grande rede supermercadista. O gerente de operações ele tinha que melhorar um pouco a questão do picking, porque ele fazia não só a entrega para a rede de supermercado, mas a entrega também do e-commerce. Então, ele precisava agilizar. E o problema, o gargalo dele, olhando o processo, era o picking. Ele falou, bom, o de sempre, né? Vou botar um sorter. Né? O sorter é super utilizado em cross-docking, etc. Mas, de novo, né? Vou botar um sorter, vamos dar uma olhada para o meu layout. Né? E ele viu que não dava, que ele não tinha espaço para um sorter. Uma outra questão que ele tinha de problema era que o prazo para a implementação era de 6 meses, para dar a partida, né, do processo,
E ele não tinha esse tempo e o custo ou o investimento era alto. Tá bom, então, se eu não posso, ótimo, vou atrás do bom e vou fazer um picking by voice. Então, o que ele fez? Ele fez o treinamento, ele montou uma oficina, é o que a gente faz, né, no armazém. Monta uma oficina com as prateleirinhas, código de barra, vai ali, simula a entrada, tal, bipa, faz etc, etc. No caso do picking by voice, sabemos que não tem isso. Então, ele fez esse treinamento, botou para rodar, a coisa não funcionava, sabe? Aí ele percebeu o quê? Os funcionários estavam amedrontados, porque na cabeça deles aquilo era uma automação do outro mundo e eles iam perder emprego. Então, se a gente não comunica corretamente, não cria, de fato, um ambiente proativo, isso aí é como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça. Se tem uma pecinha vermelha lá, essa pecinha vermelha, se ela é formadora de opinião, você tem que trazer essa pessoa para o teu lado, você tem que buscar isso, né. Ou, de repente, realocar para outra atividade que não vai atrapalhar, senão vai remar contra. Esse é um ponto. O outro ponto é a formação de algumas chefias médias em logística. Ainda são carentes. A gente conversa com os operadores logísticos locais aqui de Barueri, fala: "O que está faltando no meu curso de logística?" Fala: "Nada, Degobe." "Mas o que que falta?" Falou: "Degobe, primeira coisa, precisa capacidade de liderança, ou seja, dar a cara a tapa, né, subir no cavalo, cair, limpar como se não aconteceu nada e sair montar de novo, famosa resiliência. Visão sistêmica, associada à visão estratégica, para ele entender qual é a importância da minha atividade na gestão da cadeia de suprimentos, né. Saber gerir processos e saber gerir projetos, percebe? É isso que eles precisam, que eles querem hoje, né, porque o resto sai, o resto sai. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, desculpa, se ficou faltando alguma coisa. Não, foi claro. Realmente o soft skills e o acompanhamento da cultura de todos os níveis, né? Da cultura como um todo, porque realmente, às vezes, como você mesmo comentou, a modernidade está aí e ninguém usa, justamente por tudo isso que você comentou. Obrigado, acho que foi bem esclarecedor. Você fala muitas vezes com provedor, eu vou mostrar alguns aí no final, de novo, não tenho nenhuma relação com eles, tá? Nem interesse nenhum. Estou colocando mais porque eu falei de tanta coisa, eventualmente quem está entrando agora fala, tá bom, mas quem que me fornece plataforma de frete? Que tem um aí que é hiper conhecido, quem trabalha na área é bombardeado por ele toda vez com e-mail, né? E ah, eu estava conversando com um desses provedores e eu falei, e aí? Ele falou, olha, torre de controle. Aí ele foi lá, falou sobre a torre de controle, todas as funcionalidades, que hoje a torre de controle não é um mero software de roteirização, né? Ela integra vários departamentos da empresa para que você possa tomar ações preventivas, preditivas, ou mesmo que aconteceu ad hoc, que você tem que mexer, não tem jeito, ninguém conseguiu prever aquilo, né? Então é uma coisa super importante, né? Então ele estava falando, falando, aí o cliente falou assim: "Bacana, eu quero tudo isso. E quero esse dashboard com esses 150 indicadores." E aí o cara teve aí, o provedor, ele teve a paciência, né, e o bom senso falou: "Ó, escuta, calma, primeiro vamos ver em que ponto você está. Qual software de roteirização você usa?" A gente tem um aí que não está cobrindo todas as necessidades", tal. Eu falei: Então vamos começar por parte." Ele falou: "Eu tenho interesse de vender. Mas eu não tenho interesse de vender uma coisa para você que você vai usar 10% e depois vai dizer que meu software ou meu programa não funciona, né." Então são essas histórias que a gente vê no mercado, né. Bem, aqui a questão da contratação, né, a Gartner informa que 16% das novas contratações, seja para a situação presente ou futura, não tem as habilidades necessárias, tá. E aqui, tomo a liberdade, eu não vou me deter sobre isso, mas isso aqui são alguns cursos que eu posso fornecer como consultor. Eu prefiro mais chamar de mentoria. São cursos que eu entendo que formam a base para que, digamos, você parta para situações mais complexas, mais avançadas e tudo mais. A logística do e-commerce, em que a gente pode detalhar um pouco mais, né? Estudo de caso de um CD urbano,
que é uma tendência também. Falar da logística verde, sustentabilidade é importante, ESG. O Excel para negócios. Então, eu já tenho curso de pós-graduação para engenheiro, a sala só tinha engenheiro. E me surpreendi de ver alguns ali que não manuseavam o básico do Excel, né? Estava falando de Lean Six Sigma, quando foi falar de cálculo de capabilidade, controle estatistico de processo, isso para um engenheiro de produção é a Bíblia, né? E o pessoal se enrolou, percebe? Então, de repente, pode haver essa necessidade da empresa. A gestão de mudanças que a gente falou aqui, são 7 passos. O pessoal coloca isso como uma grande novidade, não é não, tá? Isso é de Philip Kotler, 1995. E agora, os nossos gestores entenderam a importância disso. Há 20 anos atrás, para complementar a sua pergunta, não entendiam. Eu fui gestor há 20 anos atrás, tá? Me incluo nisso também. Indicadores de desempenho, então a implantação, passo a passo, né? A gestão de processos enxutos, e entra um pouco a questão da filosofia Lean, né? Processos enxutos. A torre de controle, o passo a passo. Dimensionamento. Então, quando você pega operadores multinacionais, eles conhecem bem isso daqui, mas aqui no Brasil ainda a gente nota, até quando eu fiz um bid na Pirelli, a gente pedia para fazer o dimensionamento de todos os recursos, né? Pessoal, armazém, estanteria, blá, blá, blá. Você via que era uma coisa um pouco improvisada, né? Isso aqui ajuda também a economizar custo e também algumas coisas relativas a normas e procedimentos para operação, boas práticas. Isso, logicamente, se houver interesse, a gente pode definir os treinamentos julgados necessários para os diversos públicos. Aqui, de novo, a minha jornada, e aqui eu deixo um pouco o e-mail da empresa que eu presto consultoria, que é a Log Praxis. Aqui está o meu LinkedIn, e caso queiram falar comigo pelo WhatsApp, telefone, fiquem super à vontade, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu respeitei o horário, hein, Marcela? Foi ótimo. Respeitei o horário. Desculpa se foi uma avalanche aí, né? Foi ótimo, bastante conteúdo. Eu acho que todo mundo vai querer receber sua apresentação para depois revisar alguns conceitos, alguns slides. Então, você já autorizou a gente. Quem quiser a apresentação dele junto com a gravação, é só pedir para a gente, para mim, para a Ju, e a gente compartilha. Queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui para abrir para perguntas, se alguém ainda tiver. Senão, eu mesma tenho uma pergunta para fazer ao professor. Professor, até se quiser tirar sua tela aí para a gente ver quem está com o vídeo aberto, para a gente abrir a sala, digamos assim. Se ninguém quiser fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer, professor. Nesse momento que a gente está, em que o governo está discutindo uma possível desestatização dos Correios e toda essa questão de municípios mais longínquos, com menos infraestrutura, como que vão ser abastecidos, e aí o Last Mile entra muito nessa discussão. Na sua opinião, professor, você acha que a gente já tem que olhar para o Last Mile e as empresas têm que ter um olhar diferenciado quando a gente olha para centros estritamente urbanizados e centros menos urbanizados e até mesmo rurais? Então, porque o senhor mostrou aí várias opções de tecnologias, desde as mais simples, bicicleta, triciclo, até robozinhos, drones. Eu acho, na minha concepção, que drone funcionaria muito melhor, por exemplo, em área rural do que urbanizada, até pelos riscos aéreos, enfim. Inclusive, a gente tem uma associada nossa agora que usou bastante drone para transportar a vacina da Covid em algumas clínicas rurais na África, um projeto belíssimo. Então, eu queria entender como que você vê essa questão do Last Mile quando a gente olha para centros urbanos e centros, digamos assim, cidades mais longínquas, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem uma diferença gritante entre alguns municípios, né? O primeiro problema que eu vejo é a comunicação, né? Então, quando você está numa região metropolitana, você tem uma razoável cobertura de internet, né? Hoje nós estamos no 4G. Quando você se afasta para locais aí rurais, afastados, etc., ou mais para o norte do país, ainda há essa dificuldade de comunicação. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é que, quando você vai para uma área rural,
nem tudo está mapeado não, viu? Não é tudo que está mapeado não, não vai aqui é tranquilinho, né, você põe o Waze ali, você tem a rua, tem não sei o quê, então você fala: "Ah, bom, eu vou plugar isso no meu software de roteirização", não é bem assim não, tá. Ah, mesmo numa área urbana como a nossa, eu não coloquei aqui, até porque o nome do fornecedor não me parece muito adequado, chama-se Logística para a Favela, tá. Eu vivi isso, eu estava dando consultoria, também era uma multinacional francesa, especializada em home center, automotiva, blá, blá, blá. Eu estava no CD dela de home center. Aí, estava lá com o roteirizador pessoa, gente mesmo, operando o software de roteirização. E lá estava o display, né, tá verdinho, tá na rota, tá vermelho, não tá, aquela coisa. Estamos olhando ali, né, ele vai dando os indicadores ali, de repente o caminhão, pum, parou, entendeu? E a pessoa que estava lá, 15 anos, né, então, como eu falei, a experiência das pessoas é importante. Eu falei: "Cara, parou, o que aconteceu?" Ele falou: "Não, não, você não entendeu. Ali é uma comunidade, então o chefe da comunidade determina que ele pare lá e que as pessoas venham pegar no caminhão. Ele não pode entrar lá. Então você tem essas restrições também na região urbana, tá, não é só nas regiões longínquas. As regiões longínquas, existem outros aspectos, né, que é a malha distributiva. Enquanto ela é mais densa aqui, ela é mais rarefeita fora. Então, muito provavelmente, você tem que estabelecer centros de distribuição avançado. Muito provavelmente, você vai utilizar mais fortemente o modal terrestre, porque uma coisa é uma entrega dedicada que você faz de uma vacina, outra coisa é uma entrega de um pacotinho que vai chegar, mas será que vai ter o smartphone funcionando, não vai, percebe? É um pouco mais arriscado, então eu vejo assim. Quanto à privatização das estatais, eu não sei se faz parte da pergunta, se quer que eu comente alguma coisa? Isso, tá ótimo. Tá. Olha, as privatizações que já foram feitas, nós temos algumas experiências, tá. Primeiro, governo é governo. Eu não estou criticando este ou aquele governo. O governo sempre vai ser governo. Então, quando ele sai para uma privatização, ele quer tirar, entre aspas, "a barriga da miséria", certo. Então ele vai cobrar tudo que ele acha que ele tem que cobrar. Essa é a grande verdade. Aí chega lá um empresário, um investidor. Então vamos ter presente que o governo tem mais dinheiro do que qualquer grande empresário, né. É claro, você fala: "Não, mas o dinheiro, a hora que reparte, falta". Mas se você pegar o montante que ele tem lá, é bem maior. Se pegar a infraestrutura, é bem maior do que uma empresa de logística, o dinheiro que ele tem lá. É claro que esse dinheiro tem que ser repartido, a gente sabe que não é bem assim. Mas, o que acontece? Ele vai, por exemplo, tentar uma parceria público-privada. Fala: "Olha, eu invisto aqui, você investe ali", tá. E nem sempre isso ocorre de maneira justa, até pelas circunstâncias que revestem a situação ali. A outra questão são os passivos. Então, por exemplo, uma empresa como o Correio, enorme, ela tem passivos. Deve ter passivos trabalhistas. Se ele tem terceirização lá dentro, tenha certeza que sim. Você tem o mesmo cara trabalhando lá na expedição, que é terceiro, ganhando 5. E tem outro que está fazendo a mesma coisa, que é dos Correios, ganhando 10. Quem assume isso aí, né? Outra questão, qual vai ser a margem de lucro que eu vou poder operar para eu ter o retorno sobre o investimento, entendeu? Então, se você vai definir, como já foi definido antigamente, não estou dizendo que isso acontece hoje, mas no passado definiram, ferrovia. Olha, você pode ter tal margem de lucro. Meu Deus do céu! O empresário, ele faz fluxo financeiro, faz um fluxo de caixa para entender quanto é esse valor presente líquido, quanto que é o payback e quanto que é a taxa interna de retorno. Tudo bem, o negócio tem que ser sustentável, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas ele tem que ser sustentável do ponto de vista econômico, que se não for, ele faz tudo bonitinho o resto, mas a empresa quebra. Então, essas questões que têm que ser amadurecidas, né, têm que ser levadas em consideração, e creio eu, ter um pouco mais de empatia. Quer dizer, entender que quem está do outro lado também tem problemas e tem que sobreviver. Excelente, professor. Alguém mais?
Gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu sou o Rafael, faço parte aí do time de inteligência de mercado aí da Cooper Carga Logística. Gostaria Opa, de fazer uma pergunta aí, aproveitando o gancho da Marcela aí da privatização. No dia 30 de março nós tivemos aí o primeiro leilão da Codesa aí, né, da Companhia de Docas do Espírito Santo, e agora eles estão focando em fazer o leilão aí do Porto de Santos. Eu queria saber, na sua visão, o que o senhor acha que isso daí vai influenciar no cenário da logística? olha, se conseguir privatizar, é fantástico. Eu não sei, até esse passeio dá para fazer lá em Santos sem entrar no porto. Tem uns barquinhos ali na ponta da praia, você entra e ele anda pelos 2 terminais do Porto de Santos, tá? E aí, sem você conhecer nada de comércio exterior, de comércio internacional, eu te pergunto, esse terminal é privado ou esse terminal é público? Só de olhar você já vê. Então, você vê, por exemplo, que todos os terminais privados, eles operam com portainer, né? Portainer, aquele guindaste que fica em cima do navio, né? Pega o container lá embaixo, traz para trás, aquela coisa toda, né? E você vê terminal privado que opera com dock crane, que é aquele que é um guindaste, que é um braço que vai dentro do navio. Então, quando você vê a produtividade, containers por hora, ou mesmo quilos por hora, no caso de grãos, você pegar um terminal privado, é muito superior. Tá? Se você entrar no Porto de Santos, você vê os projetos que eles têm de fato de privatização. Eles têm alguns pontos ali do Porto de Santos para privatizar. Eu acho que se isso acontecer, vai ser muito bacana. Todavia, resta ainda uma questão do Porto de Santos que, não vou dizer que é insolúvel, já melhorou bastante. Primeiro, coisas básicas como a dragagem, né? Quer dizer, o Porto de Santos ele tem um calado médio ali de 13, 12, 14 metros e tantos. Se você pegar, antigamente era navio pós-Panamax, né? Agora é Super Panamax. Então, navios de 400, 500 metros de comprimento. Tentar trazer para o Porto de Santos, não dá, entendeu? Não dá, ele não entra. Porque Santos poderia ser um hub portuário, como é Amsterdã, Antuérpia, Holanda, Xangai, nossa, é o maior porto que tem, né? Você fica assustado com aquilo ali. Então, eles operam com esses mega navios, tá? Descarregam grandes volumes de carga, e com navios menores, eles fazem, entre aspas, a distribuição local ali no continente. E, aliás, essa é uma das razões pelas quais falta falta container para a gente aqui, porque eles ficam, só a China ali domina tudo aquele comércio, né? Por exemplo, a soja sai do Brasil e sai de Illinois, sai do Brasil praticamente Sorriso, Mato Grosso, tem os locais, desova lá em Santos e manda para a China. Né? E sai de Illinois, Estados Unidos. A distância é menor, Illinois, China. Então, o navio fica menos tempo em transit time, em tempo de trânsito. Então, o container volta rápido, percebe? Então, agora, se privatizar, vai ser ótimo. Vai ser ótimo porque existem chances, inclusive, de utilizar veículos automaticamente guiados para fazer o chamado container tractor, né? O que traciona os containers. É um caminhão, né? Uma carreta, um bug, coloca lá em cima o container, ele vai para a área retroportuária e é armazenado. Aí você pode usar AGV, veículo automaticamente guiado, né? Que não tem motorista, né? Então, você pode, digamos, automatizar muito. E a produtividade aumenta bastante. Mas, de novo, questão de infraestrutura, alargamento do canal, e aí vem outra questão não menos importante, que são a chegada dos outros modais no Porto de Santos, a ferrovia, por exemplo. Porque ainda hoje a gente sofre com a soja parada no mês de abril, maio em Santos. Por quê? Quem produz a soja, eu estou falando do nosso principal produto de exportação para a China, tá? Quem trabalha com soja não tem silo para armazenar. Quem quer armazenagem? É o caminhão lá, a carreta aberta, né? A graneleira. Aí você vai tentar contratar a carreta agora, você não acha, né? Agregado, você não acha. Tá? Aí, no passado, eles ficavam nas perimetrais ali, né? Naquelas avenidas que ficam envolvendo o porto ali. Né? Hoje, eles criaram um terminal para os caminhões ficarem esperando para depois irem para a perimetral. Quer dizer, não resolveram o problema.
né? Não resolveram. Né? Para chegar, tem vezes que você fica com 100, 150 navios ali na espera. Então, a possibilidade de privatização seria muito boa, sim. Eu acho que, de novo, e eu não estou dando uma declaração política, tá? Até porque, afinal de contas, eu trabalho numa faculdade pública e nem posso fazer isso. Mas é fato que o governo não é um bom empresário, nunca foi. Independente de quem seja, tá? A cor da bandeira, nunca foi bom empresário. Deixa o empresário fazer o que ele sabe. Isso é importante. Perfeito, Tá professor. bom, obrigado, professor. De nada. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Alguém mais? Antes da gente encerrar, gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? O professor tem palestras muito interessantes, inclusive sobre intralogística. Quem sabe, professor, você não volta aqui num segundo momento para a gente focar mais em intralogística, que é um Pode outro... me chamar. Pode me chamar que eu falo de intralogística. Perfeito. Eu Professor... adoro intralogística. Ah, pronto. Então, o convite já está feito. Porque a intralogística bem feita, o resto acontece. Sim. O resto acontece. Professor, obrigada demais pela disponibilidade do senhor. Foi um grande prazer receber você aqui nesse nosso Call Day. Pessoal que participou também, muito obrigada. Quem quiser depois a apresentação, a gravação, pode solicitar para a gente. Esse foi um evento fechado só para os associados da BOL. Então, quem quiser realmente tem que pedir para nós, né? Para a Ju ou para mim. Tá bom? Professor, muito obrigada de novo. Fica aqui o meu abraço da equipe ABOL. Vamos seguir em contato e bom resto de semana a todo mundo. Acho que o Fabrício está dando tchau ou quer fazer uma pergunta, Fabrício? Levantou a mãozinha. Bate palmas. Foi obrigado. O pessoal elogiou bastante aqui no chat, professor, a sua palestra. Obrigado, o pessoal é bondoso. Eu acho que tem muita coisa que eles sabem aí já, né? Porque, considerando os operadores envolvidos, eles já sabem. Mas, de repente, pode ter sido alguma coisinha aí que brilhou a luzinha Tenho lá. certeza que o senhor trouxe Espero... algum aspecto novo, ou que trouxe boas lembranças aí, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, lembrado, às vezes a gente esquece disso, né? Uhum. Mas, de novo, obrigada demais, professor. Fica aí o nosso abraço, nosso agradecimento e até uma próxima, né? Obrigada também aos associados da BOL que participaram, dedicaram essa quase 1h30 aqui conosco e sigam nos acompanhando, porque em breve a gente fará outros, tá? Tá ótimo. Abraço, Obrigado gente. mais uma Obrigada vez. a todo mundo. Bom feriado a todos aí. Igualmente. Obrigado, Boa igualmente. semana, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau.